Boa noite, pessoal. Mais uma terça a gente aqui para bater um papo super gostoso essa semana. Como foi anunciado para vocês, hoje a gente vai bater um papo super gostoso com a Fernanda. A Fernanda é do Conestoga College, né? É um college no Canadá, então só para situar um pouquinho para vocês do papo que vai ser hoje, a Fernanda representa essa instituição que fica no Canadá. É um college, né? Então, diferente do que a gente vinha falando até agora de cursos regulares, é um curso mais voltado para quem já terminou o colegial ou para quem está tentando imigrar para o Canadá de forma acadêmica, né? Então, essa escola é muito forte com isso. Ela tem vários cursos espalhados pelo Canadá. Falando um pouquinho da Fernanda, a Fernanda, ela morou por mais de 5 anos no Canadá. Ela fez dois cursos ela fez vários cursos de idioma e ela fez 2 graduações lá, o que deixa ela muito forte para falar. Ela entende muito o nosso lado como agência, né? E ela também entende o lado de lá. Então, é uma pessoa que entende exatamente o que a gente precisa quando vai falar sobre os assuntos de vocês. E é uma pessoa que dá muito suporte pra gente. Então, vamos bater um papo com ela, que ela representa essa escola. Hoje ela é a representante, ela é a pessoa que recruta, né? Ela é a gerente de recrutamento desse college, que tem mais de 200 cursos. Então, eu tenho certeza que um deles vai encaixar exatamente com o que vocês estão procurando, tá? Eu vou chamar ela aqui, ela já entrou. Deixa eu chamar ela aqui para conversar com a gente. Só um instantinho. Começar a conversar com ela. Ela já está entrando. Olá! Cheguei! Tudo bom, Dé? E você? Tudo ótimo. Você explicou melhor eu do que eu mesma. Eu falei, que incrível! Eu falei, poxa, como assim? Só falei as verdades, só falei as verdades. Obrigada. Fê, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada pro pessoal que está entrando também. Né? Eu acho que é um momento bem legal de a gente compartilhar um pouquinho. A Day já deu uma introdução de quem eu sou, mas eu sempre faço convite, né, no comecinho. Se o pessoal tiver dúvida, já manda aí as dúvidas logo do começo, porque a gente já vai encaixando durante a nossa apresentação aí. A gente vai bater um papo, gente, então fiquem à vontade, porque é um tema super vasto, né? Então ele tem muita gente, assim, é uma das questões que mais levantam pra gente, tipo, eu quero ir pro Canadá, como é que eu posso fazer? Então tá aqui a oportunidade pra gente tirar todas as dúvidas, né? Eu acho que é um college que a gente tem uma parceria muito estreita, porque tem, gente, tem assim, sabe, de A a Z, tem de A a Z com Exatamente. vocês. Então eu acho que a gente não tem assim. Ah, tem lá. Eu já pedi para Fernanda das coisas mais, gente, mais inusitadas que vocês podem imaginar. A gente tem. E aí eu fico, não, esse ela não vai ter. Tem. É bem isso, até eu brinco, né? Eu tenho a minha colinha aqui comigo, porque como vocês podem ver, tem 200 programas. Cursos, né? Você não dá não pra decorar tem, todos. não dá para decorar, gente. Desculpa, então qualquer coisa, ó. Ah, tem tal programa? Calma aí, eu tenho que dar uma olhadinha. Peraí. Deixa eu olhar aqui no site, deixa eu olhar aqui. Porque realmente, o Conestoga College tem esse grande diferencial por ter vários programas diferentes. Já falando, né? Já comecei Sim, falando. por favor. Mas o Conestoga College, o porquê tem esses 200 programas, né? Que eu acho que é um grande diferencial e que muita gente fala, mas por que tem esse curso e em outro lugar não tem? Exatamente porque a gente está situado numa região que está em altíssimo crescimento, que é a região de Waterloo. Então é a cidade que mais cresce mundialmente, é a primeira cidade da América do Norte em crescimento. Então o pessoal fala assim, mas por que tem esse curso ali? Exatamente pela questão do crescimento e pela questão da demanda no mercado de trabalho. Então é muito importante, né, para quem está entrando ou quem ainda está pesquisando, entender e conhecer também um pouquinho como é a dinâmica dos colleges públicos dentro do Canadá. Se o curso é oferecido dentro de um college público, é porque existe a demanda no mercado de trabalho naquela região, né? Então não é porque tem um curso X, Y, Z. Vou ter emprego? Vai ter emprego?
Sim, é porque o mercado necessita de pessoas qualificadas dentro daquele segmento. Então, por isso que tem alguns cursos na área de engenharia, de tecnologia, que só apenas o Conestoga tem, né? Que oferece para estudante internacional. Né? Exatamente por isso. Acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a localização do college, ele é uma coisa extremamente estratégica, porque como a Fê mesmo falou, ele está em Waterloo, que é uma região que é como se fosse o Vale do Silício para os Estados Unidos, né? Então, todo mundo que... E ainda mais tecnologia, que a gente está vendo o quanto a gente precisa dela e o quanto ela nos auxilia. Para quem quer fazer um curso de tecnologia, né, Fê? Eu acho que Exato. é um curso perfeito, uma localização que, assim, os recrutadores, eles esperam justamente um aluno que tenha esse perfil, porque, gente, você quer emigrar para algum lugar, tipo o Canadá, se você não tiver uma base acadêmica sólida, eles não querem. Eles querem que você tenha uma base acadêmica sólida para você ter o que acrescentar para o país, né? Então, isso é muito importante que a gente frise. Você vai ter todos os melhores acessos, desde que você dê, em contrapartida, um bom retorno intelectual para isso, né? Exato, exatamente. Que é isso que faz a região ser muito querida, né? Eu posso dizer assim, porque a gente está numa região super privilegiada, que estamos a 1 hora de Toronto, né? Sim. Então, para quem não fala assim, onde que vocês estão? Então, a gente, né, até o brinco que é que eu sou aqui de São Paulo, que numa linha reta você está em Toronto, que é 10 horas de voo, se você veio pela Air Canada. E você tem, do ladinho, já temos a região de Waterloo, que a gente está falando de meio milhão de habitantes. Então tem Seja, muito. né? Gente, quando a gente Não fala. é pequeno e não é grande, né? Porque quando a gente tem as dimensões de São Paulo, a gente olha e fala assim, nossa, cidade É pequena. pequenininha. Não! A gente está falando de uma, né, assim, de um país, o Canadá, acho que você até me corrige se eu estiver enganada, mas a população total do Canadá é menor do que talvez o nosso estado de São Paulo inteiro. Então, assim, para eles é uma cidade desenvolvida, né? É uma cidade que tem muito ainda para extrair, né? A gente tem muito ainda para trocar com eles. Então, para quem quer fazer um curso bacana, ou voltar ou permanecer, né? De uma forma acadêmica e voltar para cá de uma forma sólida, com um currículo super legal, quer ficar lá de uma forma super legal, com a parte acadêmica, tudo certo também, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que acaba tendo um grande benefício para os estudantes, né? Sim. E principalmente a gente está falando numa cidade próxima de uma metrópole que Sim. não deixa nada para trás. Você vai ter absolutamente tudo na região de Waterloo, com um custo de vida muito, mas muito mais baixo. Então aí você fala assim, você vai, para quem não sabe, para quem ainda não conhece, no Canadá existe um salário mínimo que é pago por província. Cada província tem um valor pré-estabelecido pelo governo. A província de Ontário, que é onde nós estamos, é 14 dólares a hora. Só que o que você vai pagar esses 14 dólares em Toronto, se esses mesmos 14 dólares em Waterloo, você vai conseguir render muito mais. É claro que eu estou usando como base, né, esses 14 dólares. É claro que ninguém quer ganhar o salário mínimo e não é essa a intenção e nem o foco. Mas quando a gente fala que, principalmente em locação, que a questão da locação é quase 70% mais barato a 1 hora de distância de Toronto, aqueles 14 dólares, o estudante fala, opa, Vale a pena isso aí, né? exatamente, Deixa eu tô parar para prestar pertinho. atenção, pelo menos. Exato, deixa eu dar uma olhadinha com carinho nessa região, né? Como a Rê falou, Vale do Silício do Norte, então tá super em crescimento. A gente tá em questão de startup, a segunda maior do mundo, então criação de novas empresas, desenvolvimento, que é outro grande motivo, outro grande forte em relação ao porquê esses 200 cursos, né? Então, quando abre-se novas empresas, novas oportunidades de emprego, isso acaba abrindo um leque muito grande. Então, você precisa de enfermeiro, você precisa de professor, você precisa de business, você precisa de alguém na área de marketing, você precisa de alguém da área da finança. Então, isso Né? de Não todo tem... mundo. É um ciclo, né? Então você Sim. precisa de absolutamente de todas as áreas, exatamente para suprir essa demanda de empresas, né? Então são empresas, quando é de startup, que tem só na área de tecnologia, para vocês terem uma base, a gente está falando mais de 5 mil empresas para meio milhão de habitantes. Então é muita empresa. É muita oportunidade, né? É muita oportunidade.
Sim. Eu acho Exatamente. que um ponto assim, quando a Fê cita US$ 14 a hora, a gente fica pensando, ai caramba, gente, a diferença é que lá com salário mínimo você vive, você não sobrevive igual aqui. Então, eu acho que assim, a gente sempre trabalha para ter um conforto, né? Enfim, e todas as possibilidades. E eu acho que o que é muito bacana lá é que, diferente daqui, a gente consegue sobreviver caso os US$ 14 a hora seja esse seu average, né? Essa média de recebimento, dá para fazer, né? Sim, exatamente. Eu já, né, fiquei quase 5 anos no Canadá e muito meus primeiros empregos sempre era o mais básico, né? Estudante internacional, não tinha experiência canadense, que é muito importante. O pessoal fala assim, ah, mas mesmo que muita gente que já é formado, que já tem experiência, às vezes aqui no Brasil, ou até em outros lugares do mundo, eles Uhum. sempre vão levar em consideração sua experiência canadense. E é aí que o college entra, né? Então são projetos, são os professores que estão sempre conectados. Muitos dos professores ainda estão no mercado e são do mercado, então eles têm projeto, têm É uma amigos, têm força, empresas. né? Exatamente. Para Que isso você. que vai fazer toda a diferença. Sim. Que é o que a gente fala, né? O networking, né? Quem vão ser seus amigos? Eu falo, né? Que eu falo até para todos os estudantes, gruda nos professores. Os seus Sim, professores vão ser a sua fonte de energia, de emprego, de conhecimento. Que é essa diferença, né? Quando a gente fala do ensino, por exemplo, canadense com o brasileiro, os colleges públicos, eles são 100% focados no mercado para o trabalho, né? Então, eles vão preparar o estudante para trabalhar. Então, o que o mercado está precisando? Quais são os equipamentos que os estudantes necessitam? É ali que as empresas entram, fazem doações, fazem empréstimos, e são exatamente aqueles equipamentos que ele vai treinar e já vai estar pronto também para entrar no mercado de trabalho. ele Um vai treinar grande. no prático, né, Na Fê? No prática, no exato. que é a exigência do mercado, no que é, enfim, do que é a demanda real, do que acontece real, né? Do que vai Ex ser o dia dele ali, né, na empresa e tudo mais. Exatamente. Como exemplo, a Toyota. A Toyota é uma das empresas mais parceiras do Conestoga, como Toyota, Google, são as pioneiras e parceiros muito próximos do Conestoga, que o head office fica ali na região. Por exemplo, a Toyota, ela faz doação de carros a cada 4 meses. Mas você fala assim, mas por que a Toyota está doando carros zeros novos? Exatamente por isso. Porque é para o estudante colocar em prática, montar, desmontar, né? Então, colocar aquilo em prática e para estar pronto no mercado de trabalho mais rápido possível, para o mercado absorver esses estudantes. E não aquela questão de estudante se formou e agora? Onde que eu O que vou eu faço com trabalhar? isso, né? Exatamente, que é uma grande diferença. Como hoje, que até fala assim, hoje aqui no Brasil, todas as faculdades vão oferecer um curso de engenharia civil, por exemplo, né? Então, só que às vezes o mercado não está pronto, né? E não tem tanta Não capacidade consegue para absorver isso, né? absorver tantos formandos, né? Sim, Digamos assim, para essa área. Que é já diferente isso no Canadá. Se o curso é oferecido para aquele college público, é porque tem uma pesquisa atrás disso tem e uma porque demanda, tem né? mercado também. Só respondendo então uma pergunta que foi feita do CH Melo, o mercado de trabalho na região é receptivo para as pessoas com mais de 40? Gente, é receptivo dos 8 aos 80. Então, você tem vontade, você está afim de estudar, você está afim de entregar uma qualidade, né, intelectual e agregar ao país, eles estão abertos a qualquer idade, a qualquer. Olha, para vocês terem uma noção, isso não estava nem, a gente não estava muito nem no script, mas eu já tinha falado com a Fernanda uma vez para vocês terem uma noção. Já pedi para ela desde enfermagem para cuidar de bebês a idosos. A idosos. Tem demanda, tem demanda. Então, assim, é muito em cima do que a Fê falou. Se tem o curso, é porque foi feito um estudo na região, ou não só necessariamente nessa região, porque o college está espalhado, mas porque na região que ele é oferecido, vai ter a necessidade dessa profissão que eles estão oferecendo o curso, né? Exatamente. E só usando um exemplo, aproveitar que acabou de entrar, né? Pode ser a Isa ou pode ser o Bruno, que é o The Brazilian Show.
Na verdade, The Brazilian Show, o Bruno foi um estudante do Conestoga College e eles têm um rádio brasileiro que transmite, né, em português, músicas Que brasileiras todos legal. os sábados. E aquilo, são estudantes que realmente colocam em prática, né? Talvez seja o Bruno, talvez a Isa, que estão aí, eu não sei quem está assistindo, mas essa que é a grande diferença, né? Então, os estudantes realmente colocam em prática. O Bruno fez, se não me engano, rádio e TV, Rádio e TV, Bruno, qualquer coisa ele colocou produção, qualquer coisa ele escreve aqui pra gente. E ele tem esse canal específico dentro do Conestoga College, então ele faz a transmissão dentro do Conestoga todos os sábados, né? Então aquilo realmente entra nessa coisa que a gente está falando. Existe o estudante se forma, pega o conteúdo e coloca em prática também. Isso em todos os setores. Então, falando um pouquinho sobre todos esses cursos, que eu sei que são muitos, mas Fê, você consegue me pincelar, fora business, TI, enfim, quais são os principais cursos que o Conestoga oferece? Bom, dentro desses quase 200 opções de cursos, Gente, né? é muito, né? Então, 200 É estão muito. desde uma pessoa de rádio e TV a uma pessoa da área da saúde. Então, né? Exatamente, exatamente. Então, nós temos, por exemplo, nós somos o único college do Canadá que nós podemos oferecer bacharelado de engenharia. Então, isso acaba trazendo um peso muito grande tanto para a região e pelo college também. Então, bacharelado de engenharia, que é uma grande diferença. Temos arquitetura, engenheiros, né, civis, elétricos, pós-graduações de 1 ano e 2 anos. Então, às vezes, para quem alguém já é formado aqui no Brasil e não quer fazer um novo diploma ou quer se especificar em uma área específica, temos pós-graduações de diversas áreas, né? Área de projetos, área de estratégia de marketing, de comunicação, temos enfermagem, temos animação, 3D, programador. Então, realmente, tem muita, mas muita opção. Darlan, só respondendo, a gente falou um pouquinho da engenharia, mas tem algumas profissões lá fora que são bem importantes que a gente pontue, que se a pessoa não cursou lá fora, ela acaba que ela não consegue exercer, tá? Então ela não consegue acabar só chegando lá e ligando o botãozinho para começar a vida. Então, cursos como engenharia, direito e saúde, ou a pessoa tem um diploma de lá, ou ela vai ter que fazer um Covalida, que é como se fosse certificar que tudo que ela fez é válido. Mas experiência de uma amigona minha, ela falou, Dé, eu teria feito a faculdade toda antes, porque o Covalida é tão difícil e demora tanto tempo, que é muito melhor você entrar num curso, fazer um curso do zero, porque tem um jeito diferente, né? Tipo, uma enfermeira lá, ela é como uma pré-médica. Eles só acionam um médico quando o enfermeiro viu que, assim, fugiu da possibilidade dele. Então, não que o nosso enfermeiro aqui não tenha valor, muito pelo contrário, ele tem muito, mas é que o enfermeiro de lá, ele é praticamente um pré-médico. Então, ele pode aceitar remédio, ele pode fazer, ele que faz, né? Me corrija até se eu estiver enganada. É ele que faz a visita, é ele que faz praticamente a triagem da consulta inteira. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande até acionar um médico de fato, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que a gente precisa, quando a gente fala de profissões muito específicas, a gente só precisa prestar atenção se não é mais interessante fazer todo o curso lá do que, de repente, só pedir a validação do diploma, né? Exato. Então, tem muita gente que já é formado aqui em engenharia, por exemplo, e eles vão fazer, por exemplo, uma pós-graduação de gerenciamento de projetos, como exemplo. Então, você não vai realmente já fazer a sua validação, né, do seu diploma, mas você vai fazer algum curso correlacionado à sua formação. Teve uma pergunta aqui sobre direito, né? Então, quem é formado, se tem algum curso de direito? Para direito especificamente não, porque é curso só para quem tem o PR, já é canadense ou já é doméstico. Mas para quem é formado em direito aqui no Brasil, nós temos um curso que é parecido, que é o Office Administration Legal, que seria o nosso paralegal, né? Então, paralegal. Então, nada mais é que você vai ser o assistente. Você nunca vai poder assinar efetivamente, né? Porque as leis, exatamente, como falou, a dinâmica é diferente, as leis são diferentes. Mas nós temos o Office Administration Legal, que é uma opção também, caso alguém queira seguir nesse segmento, mas já ciente que não vai conseguir atuar inicialmente como advogado.
Então isso é bem importante que as pessoas prestem atenção, né? Tem uma outra pessoa, o Pedro está perguntando aqui pra gente, ele tem bacharelado aqui no Brasil, mas quer mudar totalmente de vida. É possível? A hora é agora, Pedro. Agora é a hora, então manda depois uma DM pra gente, porque é esse o objetivo. Você então tá vendo que de repente ou escolheu a profissão que de repente assim fazia sentido, agora não tá fazendo mais, enfim, ou de repente realmente fiz um curso, mas eu não gostei. Vamos lá. Eles são super abertos, como a gente falou, eles são super abertos a esse perfil, sim, desde que você tenha algo acadêmico a acrescentar para o país. Então, a hora é agora. A gente tem desde rádio e TV, a medicina, a NEF, ligada o Practical Nurse. Então, bora que agora é a hora. Só mandar um directzinho pra gente que a gente vai te atender com o maior prazer. Tá? Isso, exatamente. Então, falando então desses perfis que a gente vem falando, quais são os pré-requisitos? Inglês. Só isso, a pessoa vai, bora lá. Então você brinca que o inglês é o primordial. Se você estuda inglês, já tem o inglês, estude mais, né? Já tem um IELTS, continue estudando, porque o inglês é o primordial, é o que vai abrir as portas para você, independente que você já tenha o inglês avançado, né? Você conseguiu a nota mínima que o IELTS pede. Mas o quanto mais confortável você tiver com o inglês, mais as oportunidades aparecem para você, tá? Isso também tanto profissionalmente e academicamente também. Mas então, eu sempre falo, inglês, exatamente. Coloca inglês a primeira coisa na fila, mas o primeiro estudante a gente fala que é o inglês. Hoje, durante a pandemia, e também houve algumas mudanças, estamos aceitando o Duolingo Teste, que é um teste que está substituindo temporariamente e provisoriamente o IELTS ou o TOEFL, até eles serem liberados para ser realizadas as provas presencialmente. Mas é um teste que é considerado mais fácil, mais barato também, né? Então tem uma grande diferença de valor, e um curso mais prático que você faz dentro da sua casa em 1 hora. Então, você chegando na nota necessária, que hoje para um diploma... que a nota de corte também seja mais alta, né? Não, pior que não. Tá bem próximo. A nota máxima, a gente fala assim, o Duolingo Teste caiu com uma luva para quem estava quase lá. É um teste considerado mais fácil, mais barato, muito mais prático, você faz dentro da sua casa. Então, vale muito a pena para quem está se planejando iniciar os seus estudos em 2021, fazer esse teste, tá? Então, para um diploma que a gente pede a base do 6.0 do IELTS, 80 do TOEFL, o Duolingo Teste vai pedir 105, né? Exatamente. E já para uma pós-graduação, que a gente pede uma base de 6.5 do IELTS e 88 do TOEFL, a nota é 115, então 10 pontinhos a mais. Então, assim, se você está planejando estudar em 2021... Real, né? É muito assim, caiu como uma luva para quem quer iniciar seu planejamento, falar, vou fazer o IELTS ano que vem. Não, aproveite e faça o seu Duolingo quanto antes, tenha o seu resultado, né? Aplique com antecedência também, os colleges têm isso, aplicar com muita antecedência, não é tipo, vou fechar agora e daqui 6 meses eu embarco, não. No mínimo de 1 ano a 8 meses com antecedência a sua aplicação. Então, também, né, Fê, que teve muita gente que, em função da pandemia, adiou. Então, essas pessoas que vão começar agora, vão começar o ano que vem. As vagas já não são aquelas quantidades 1 milhão. Então, prestar atenção, gente, que às vezes o curso que você está aplicando, se não vê com antecedência, pensa que quem ia fazer esse ano, muito provavelmente postergou. Então, eles têm a mesma quantidade de vagas, só que para um dobro de gente que quer ir. Então, essa antecedência que a Fê está falando, ela não é à toa. Porque, de repente, você pode querer um curso, mas se ele já lotou para a quantidade de brasileiros, para a quantidade de nacionalidade que ele pode aceitar de capacidade máxima, ou se, de repente, o curso já está na sua lotação máxima, não dá. Não tem como, exatamente. Já era concorrido antes da pandemia, né? Exato. Agora está muito mais concorrido, exatamente porque muita gente não teve visto antes.
Agora teve uma vantagem também, por exemplo, o Conestoga College, nós estamos oferecendo alguns cursos online, então eu tenho estudantes aqui no Brasil que já iniciaram seus estudos desde maio online e podem completar até 50%, mas aí já é outra coisa, outra, né? Mas existe sim a possibilidade, por exemplo, do estudante iniciar os seus estudos, não são todos os programas, tá? Vale ressaltar. Alguns dos cursos estão disponibilizados para o estudante que já teve seu visa, né, seu Student Visa aprovado, pelo menos a fase 1, iniciar online e depois embarcar. O que acaba sendo uma grande vantagem, porque a gente está falando em custos, né? Então, em vez de você já se mudar agora, né? Pagar tudo em dólar canadense, você já continua tendo seus custos similares aqui no Brasil, na cidade onde você está, às vezes na sua casa mesmo, ou dependendo de onde você morar, mas já iniciando seus estudos e não vai ter alteração nenhuma no seu PGWP, que a gente já vai entrar em detalhe o que seria esse PGWP para quem não conhece. Falando um pouquinho antes de entrar no PGWP, eu acho que a gente tem fazer um pouquinho antes uma linha de raciocínio. Eu vejo assim, para a gente tem dois perfis muito claros de intercambistas que procuram college público. Ou a gente tem aquele estudante que acabou de fazer 18 anos e que ele está disposto a seguir a vida acadêmica lá fora e muito provavelmente ele siga a vida acadêmica e fique por lá, né? Uhum. E aquela pessoa como o Pedro que virou e falou assim, nossa, não fiz o que eu queria, quero recomeçar do zero, vamos recalcular essa rota aí e vou começar tudo de novo. O que você fala? Você me diz que em ambos os casos a pessoa pode ter esse PGWP. Vamos explicar para eles o que ele também quer dizer. O que seria? Sim. Então, o primeiro passo então vamos lá. Então, a primeira pergunta é, o que eu preciso para uma aplicação? Em todos os amplos casos, solteiro, ou indo com família, ou querendo mudar de curso, apresentação do nível do inglês, já ele pelo IELTS, TOEFL, Duolingo ou Pathway. Para quem não sabe o que é Pathway, é fazer um tempo de inglês, alcançar o nível mínimo exigido para iniciar o seu progresso dentro de um college público. Uhum. Então, se é uma graduação, se você estudante vai fazer um diploma, um advanced diploma ou até mesmo um bacharelado, nós vamos pedir a tradução juramentada do histórico do ensino médio. Se é uma pós-graduação, também vamos solicitar a tradução juramentada da faculdade, né? Tanto histórico e diploma. Isso vai base para os dois tipos de perfis, desde solteiros, desde casados, porque sempre a aplicação principal é o estudante que for estudar, é ali que nós vamos analisar a documentação dele, as notas, a formação, a nota, se foi a nota mínima exigida. Então é ali que vai ser realizado a análise do perfil do estudante, já que a gente não tem um vestibular, né? Então a gente não sabe, então tudo vai ser analisado sobre as suas notas que você teve posteriormente. Então esse é o primeiro passo. A gente já falando para o estudante que quer ir sozinho, ele vai fazer um curso, por exemplo, de 2 anos. Uhum. Ele se formando, ele vai ter direito ao PGWP. A outra grande diferença é quando a gente fala, por exemplo, que quem vai com família, né? Que é um perfil bem comum do estudante falar, eu vou estudar, eu vou levar o meu marido e minhas 2 crianças, minhas 3 crianças, né? Então, é um perfil super comum da gente ver, que é o aplicante principal, quando eu falo aplicante principal, é o estudante. Para quem não tem, então o estudante, ele vai ter a permissão de estudar e vai ter as suas 20 horas semanais para trabalhar. E seu acompanhante, ele vai poder trabalhar durante todo o período do curso do estudante. Então, além do estudante que full time, exatamente, 40 horas semanais. Então, isso acaba sendo uma grande vantagem para quem vai com família. Então, quem vai estudar trabalha 20 horas semanais durante os estudos e quem for como acompanhante, 40 horas. Tá, gente? Ele não tem, porque ele precisa estudar, ele precisa ter assiduidade e ele precisa entregar as notas. Então, ficaria um pouco inviável se ele tivesse o mesmo benefício de horas, né? Tendo que entregar uma responsabilidade acadêmica considerável também.
Então, ele já tem o cônjuge que tem essa liberdade de trabalhar de forma integral e não part-time, como ele, para Exato. complementar a renda. Então, a coisa acaba rolando. Você realmente tem uma tranquilidade financeira para seguir, né? Isso. E se outro grande detalhe é se a família tiver crianças, né? Então isso vale muito a pena. Na província de Ontário, então a partir dos 4 anos, as crianças podem estudar gratuitamente, né? Elas Então você estudam tá na escola pública, gente. Isso é escola uma pública. bênção. Então, a gente fala assim, mas o estudante vai pagar, né, tudo isso. Não, mas o estudante vai estudar, o cônjuge vai poder trabalhar 40 horas semanais, que é full time, e E ele ainda não se vai tiver pagar nada. crianças, e não vai pagar nada. E se Que tiver for crianças, ainda as diluir, né? crianças vale muito a pena. E ainda as crianças vão estudar gratuitamente a partir dos seus 4 anos de idade. Então, assim, a gente tem é muito comum hoje a gente fazer para processo para família por um desses motivos e para quem acaba de se formar ou está se planejando fazer um intercâmbio. Mas é aquilo, vão se planejados financeiramente, porque o college é muito puxado, não é fácil, não é tranquilo, né? Falar assim, vou, não. É Então, verdade. mesmo que você tenha as 20 horas semanais, eu sempre falo para o estudante, vai preparado, porque às vezes essas 20 horas você não vai conseguir trabalhar. Não porque você não queira, Mas não porque dá, tem muito trabalho. Exatamente. Mas você fala assim, eu vou trabalhar, vou conseguir. Tem muito trabalho, é muito projeto. Então isso você tem que acaba aumentando. situar também, né? Eu acho que você tem toda uma mudança para acontecer, tipo, você tem uma adaptação, uma nova cultura, é uma nova rotina e tudo mais. Então, talvez o primeiro semestre seja um primeiro momento de realmente focar em entender tudo que está acontecendo, né? Da mudança de país, da mudança de cultura, de começar um curso novo. Então, eu acho que até você entrar no ritmo, focar nos estudos mesmo, porque sem isso, gente, sem assiduidade, sem o curso você não tem a permissão do visto. Então, se você começa a faltar porque está trabalhando, porque seu visto é Exato. automaticamente cancelado. Exatamente. Então, eu estou olhando aqui, Wesley, fica tranquila. É muito comum estudantes também irem solteiro, tá? Mas eu só trouxe porque é uma grande diferença solteiro e casado, né? Que tem essas Sim, a vantagens forma que de aplicar só é diferente, né? a forma de aplicar, colégio público tem essas grandes vantagens. E o Darlan, perdão, é a questão de união estável. Sim, é possível também, aí é outra questão na hora do seu processo de visto, como você vai apresentar isso para a imigração, que você tem uma união estável com a pessoa. Às vezes conta 1 ano morando junto, então é outro processo que aí você tem que alinhar como vai apresentar essa documentação para a imigração, que eles entendam que realmente é um casal, como que eu posso assim, genuíno, né? Sim. Não é uma coisa, é meu amigo, só vamos aplicar porque vai os dois para o Canadá. Não, tem que ser algo genuíno. Então eles vão fazer uma pesquisa muito maior, né, para ver se realmente aquilo existe. Então é possível, mas aí você tem que fazer, você entra em contato com o pessoal, né, da B3, porque eles vão te ajudar em quais documentos, se às vezes vai ali no cartório e assina, né, como vai mostrar isso. Vamos lá. Mas, Exatamente. gente, assim, é um processo que para eles não é, pelo amor de Deus, não é por mal, mas para eles é uma coisa muito séria. Então, Sim. mesmo porque eles têm o direito de ter o PGWP, né? E isso é uma coisa autorizada pelo governo. Então, se a gente não fizer de uma forma toda correta, eles podem perder essa licença, que para eles é uma coisa muito séria, porque não perde só para o Brasil, mas eles pedem essa distribuição para o mundo inteiro. Então, tem que ser feito todo um procedimento certinho, igual a Fê está falando, vai ter que provar direitinho a união estável. Às vezes, vale a pena pensar se não vale a pena assinar uma papelada definitiva para facilitar a imigração, enfim, para você fazer um processo com um pouquinho mais de substância, digamos assim. Exatamente. E já entrando na questão, o que seria o PGWP, para quem não conhece ou Só uma sabe? coisa antes, Vamos lá. o CH Melo está perguntando para a gente, mas se em janeiro for online também, aí complica o PGWP? Não, na verdade, a mudança que teve, né, do visto, do processo da imigração, que você pode realizar até 50% do seu programa online, tá? Então, o PGWP ele não vai ser alterado.
E o que seria esse PGWP? Então, todos os estudantes que realizarem um curso num colégio público, se formarem, vai ter um direito de continuar no país trabalhando. Então, o que seria isso? Se o estudante faz 2 anos de programa, a imigração pode conceder para ele de PGWP, que é Post-Work Permit, de 2 a 3 anos só de trabalho. Então, a gente, desses 2 anos, já se tornaram quase, né, de 4 a 5 anos. Quem vai definir se vai ser 2 ou 3 anos de PGWP vai ser na hora da sua extensão, né? Que legalmente o estudante está apto a fazer essa solicitação. Se o estudante faz um programa de 1 ano, ele recebe 1 ano de PGWP. O que acaba sendo muito interessante, uma grande demanda nossa, são cursos acima de 2 anos para cima. Exatamente pela permissão de 2 mais 3 até 3 anos que você vai ter após formação do seu curso. Isso para quem vai solteiro, para quem vai casado e para quem vai casado, o seu acompanhante também vai ter os mesmos direitos. Então, se você se formou, você fez um curso de 2 anos, né, ou 2 pós de 1 ano, que completaram esses 2 anos ou 3 anos, o seu acompanhante também vai ter esse direito de 2 mais 3 anos só de trabalho. Então, tudo que a permissão do acompanhante, né, do aplicante principal der direito, o acompanhante também vai ter os mesmos direitos. O que acaba sendo muito vantajoso, né? O acompanhante trabalhando full time de 4 ou 5 anos, né? Então, às vezes, quem quer fazer um processo imigratório, então acaba ajudando Isso muito, questão de pontuação. Processo, né, de imigração. Muito. A escola tem um nível de credibilidade muito forte para o departamento de imigração. Então, você já tem aí, eu diria que bons e largos passos feitos, né? Eles olham com muito bons olhos, isso. Sim. E sem contar que o que eu acho também, que você consegue, tudo que você gastou, você consegue ter de volta depois, porque você vai ter o tempo para trabalhar full time, você vai conseguir entrar na área que você estudou e se dedicou esse tempo de estudo, então você vai conseguir exercer na prática mais ainda e por mais tempo, é como se você ganhasse a permissão de ser efetivado, né? Exato. Deixasse esse posicionamento de estágio para passar para uma posição que você pode trabalhar full time, na área que você escolheu estudar, e tendo o benefício do seu cônjuge também estar nesse período, os filhos, né, se for o caso de ter filhos, os filhos continuam estudando numa escola pública, ou seja, é um momento que você consegue colher tudo que você plantou lá atrás, né? Exatamente. E só a gente tem uma pergunta aqui. Olá, é possível minha esposa fazer o college enquanto eu trabalho full time e depois formada revezarmos? Sim, só a questão, às vezes um college público não vai ter essa necessidade de vocês realizarem um revezamento, porque após ter estudado, solicita o PGWP. Solicitou o PGWP, os dois vão poder trabalhar 40 horas semanais. E nesse aí vocês já provavelmente já estão num caminho já de um processo imigratório. Lembrando que o Canadá tem mais de 60 processos imigratórios, então talvez um encaixe dentro do planejamento de vocês. Então tem que ir acompanhando, entendendo, né? Mas se em caso o uso se forme, vocês depois podem trocar. É claro que aí vai um novo processo de visto, toda a parte burocrática que você vai fazer aqui no Brasil, vai ter que fazer de novo lá. Exatamente. Mas sim, é possível. O college nunca vai te falar não, mas aí é só você explicar para a imigração o porquê desse revezamento, né? O porquê agora vamos trocar, o porquê do curso, mas sim, é possível sim. Então, só assim, acho que finalizando, gente, desde que você fale todo o processo, né, que você conte essa história certinha para o consulado, para o departamento de imigração e tudo mais, não tem como dar errado, né? Escolher uma boa instituição, que é uma instituição renomada, né? O Conestoga College está aí com muitos anos de mercado, né? Então tem cursos muito fortes, não tem muito como dar errado. Tem que fazer muito esforço para dar errado, né? Exatamente. E a gente é um dos pioneiros politécnicos. Então o college foi em 1967. Eu nem estava viva ainda. Também não. Não, meus pais estavam nascendo. Exatamente, meus pais estavam nascendo. Então ainda estava vendo. Então foi aí que o college, né? A gente é um dos pioneiros politécnicos, o que acaba trazendo muito peso para o mercado também. E apenas só como curiosidade, né? Que isso acaba trazendo um peso também. O presidente do Conestoga
é o presidente de todos os colleges. Tem uma reunião, né? Tipo, todos os colleges da província de Ontário, eles têm, né? Eles se organizam, tem um segmento, e o presidente do Conestoga College é o presidente de todos, né, da parte da organização dos colleges públicos de Ontário. Então, tudo inicia no Conestoga College. Que bacana! Então, é um peso muito grande, né? Então, tem um presidente que é o Tom Quinta, você pode ler toda a história dele lá no nosso site, é ótima, excelente. Então, todo o planejamento, toda a pesquisa vem do Conestoga, o que traz muito peso para o mercado, tá? Então, vamos lá. Eu ouvi uma pergunta aqui, duas perguntas, na verdade. Sim. O CH Melo, se puder falar como funciona a cobertura de saúde para a família. Vamos lá, basicamente, tem muitos detalhes, vou fazer só um pequeno briefing sobre isso. A cobertura para o estudante, para quem for estudar, o seguro já está incluso dentro da sua mensalidade, tá? Então, o estudante já vai estar pagando por isso, porque é obrigatório. Caso o estudante queira adicionar seus familiares, existe sim a opção, que aí tem que ver quanto tempo, os valores, mas aí a cobertura completa tem no site do Conestoga College, do que tá, o que cobre, o que não cobre, quais são os valores. Então, tudo isso está no nosso site, ou tem o international.conestoga, que é um site especificamente para estudante internacional, mas ali tem todas as coberturas completinhas, né, de todos os detalhezinhos que eu acho legal dar uma olhadinha, tá? Só um parênteses, nenhum intercambista que vai fazer college, gente, eles não podem sair sem isso. Então, a maioria dos colleges, mas o Conestoga em especial também, ele já faz um plano para que essa pessoa tenha, pela vida dele acadêmica, ele tem que estar coberto. Tá? Então, Isso é muito sério, isso é muito real. E sim, se quiser estender aos familiares, tudo bem. Exatamente. Aí tem a possibilidade, se eu não me engano, por ano tá $500 pro acompanhante. Mas que não é nada de absurdo, né? Que não é absurdo. Não é nada de absurdo, principalmente os valores, quando a gente leva para a questão da área de saúde norte-americana, em geral, é muito caro. É muito caro. Muito caro. E a dinâmica é diferente, então não é caro $500, aí é só entender certinho as coberturas, tá? Temos a pergunta da Beckton Juliana. O cônjuge pode trabalhar assim que sair o visto de estudante para quem for estudar, mesmo que o curso comece 2 meses para frente? Não, não pode. O cônjuge só pode trabalhar a partir do primeiro dia de aula do aplicante principal. Tá? Isso é muito importante. Lembrando que sempre o cônjuge sempre vai estar vinculado ao aplicante principal. Então, se o aplicante principal não começou seus estudos, ou cancelou o programa, ou não, né, teve qualquer tipo de problema, automaticamente o cônjuge também tem que parar de trabalhar. Isso são os problemas muito sérios mesmo. Ter muito mais benefícios, ele está necessariamente atrelado à pessoa que está aplicando. Então, aconteceu qualquer coisa, por algum motivo, ou ele parou o curso, ou ele trancou, ou ele, lá fora nem trancar não existe, mas assim, ou ele desistiu, ou aconteceu qualquer coisa que ele precisou largar o curso, automaticamente o visto do cônjuge também é retraído. Ele é atrelado a isso. Ou porque é muito importante, assim, falar, mas eu tenho o visto, né? Vai que no momento você quer fazer, que nem uma pergunta anterior, eu quero fazer o revezamento, ou por N motivos eles querem saber o histórico, né? Diferente aqui, né, no Brasil, aqui no Brasil a gente tem uma carteira que é física, o pessoal escreve, lá é tudo eletrônico, que é o SIM card. Então, literalmente as empresas, elas colocam no sistema que todo mundo tem acesso, de qual o valor da taxa anual que você pagou, quanto foi seu salário, né? Então, tudo isso é muito aberto para quem tem esses acessos. Então, se eles, por acaso, eles verem... assim, né? Agora tá começando assim. Exatamente, ainda tem um caminho, falta um bom caminho. Eles já olharam o mapa. Exatamente, mas essa é a ideia que se em algum momento, né, acontecer alguma coisa, em algum momento eles quiserem dar uma olhada no histórico do acompanhante, né, teve algum problema, enfim, eles conseguem ver quantas horas foram trabalhadas e foi registrado, quanto que pagou de taxa. Então, falar, eu tenho permissão de 20, mas trabalhei 40, legal, tô com dinheiro no bolso. Mas caso você queira fazer alguma extensão, ou tenha qualquer tipo de, né, que eles precisem olhar ou queiram olhar, eles vão ter acesso a isso. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, o cônjuge oficialmente e legalmente só
pode começar a trabalhar assim que o aplicante principal iniciar os seus estudos. Mais uma pergunta aqui. A possibilidade de término do PGWP, há a possibilidade de, ao terminar, acho que ao terminar do PGWP, fazer outro curso? Sim, existe sim. Outra coisa muito importante ressaltar que o PGWP você só pode pedir uma vez na vida. Então, mesmo que você faça um curso de 1 ano, solicite o PGWP, queira fazer mais um curso de 1 ano e solicitar mais um ano de PGWP, você não vai conseguir. Então, PGWP, uma vez na vida. Então, se você fez um curso de 1 ano e quer já emendar no segundo, né, mais uma pós-graduação de 1 ano, você tem essa possibilidade. E seu PGWP vai ser equivalente ao seu tempo acadêmico, então sendo ele de 2 anos, né? Aí eles vão considerar de 2 a 3 anos só de trabalho, né, que a gente fala. Mas se você quer fazer 1 ano, né, fez o PGWP e por N motivos quer fazer mais um curso, você pode, não tem problema, você vai pedir mais um visto de estudante, mas lembrando que você não vai ter o direito do PGWP mais. Mais uma pergunta aqui. 1 ano de curso recebemos o Graduate Certificate, 2 anos de diploma. Qual seria a diferença principal entre essas duas formações? Legal, excelente pergunta. Então, vamos lá. A gente tem algumas bases no Canadá. Então, a gente começa pelo certificado, Certificated. Certificated, 1 ano de duração. Tá? Então, aí a gente vai para o diploma, de 2 anos, Advanced Diploma, de 3 anos, bacharelado, de 4 anos. Aí a gente vai para o Graduated Certificated, que é pós-graduação, é a nossa pós. Então, pós-graduação de 1 ano, Graduate Certificated de 1 ano, e temos Graduate Certificated de 2 anos. Ou seja, a gente tem pós-graduação de 1 ano e de 2 anos. Então, quando você vê Graduate Certificated, quer dizer que é uma pós de 1 ano. Quando você vê um diploma, ele é de 2 anos. Então, já é automático. Diploma, 2 anos, Advanced Diploma, 3 anos, bacharelado, 4 anos. Bárbaro. Gente, mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Alguma coisa ficou por dizer? Se alguém tiver, eu vou agradecendo você também pela sua disponibilidade. Eu acho que é um assunto que todo mundo, né, tem a curiosidade, enfim, todo mundo quer, né, saber um pouquinho mais. Nesse momento da pandemia, como que estão sendo ministrados os cursos? As pessoas que já estão lá, né? As pessoas que estão lá, elas estão conseguindo fazer um pouquinho online, um pouquinho presencial, ou tudo está sendo online? Tá, então, até maio, na verdade, o intake de janeiro, que começou, né? Para quem começou em janeiro, pegou aí março, foi 100% online, mas começou a ser híbridos, então só os programas que necessitam de laboratório e tem laboratório são híbridos, então o estudante presencialmente vai para o Conestoga, mas os cursos que não têm essa necessidade, né, não tem essa obrigatória de estar presencialmente no college, está sendo online, vai continuar sendo online e híbrido neste mesmo formato para o intake de setembro, né? Mas para janeiro ainda sem confirmação oficial se vai ser híbrido, se vai ser 100% online, se vai ser, né? Então, na verdade, como tem muita gente, que algumas pessoas estão conseguindo embarcar para o Canadá, que teve visto antes do dia 18 de março, então, na verdade, vai ser uma tentativa de ver como o college, né? Não só apenas o college, mas todos acabam. Exato, acho que está todo mundo nesse momento de tentativa. Exatamente. Então vai ser, na verdade, o início, né? Como que vai ser receber estudante internacional? Como isso vai ser controlado, né? Então tem um plano de quarentena muito forte, tem 2 aplicativos que o estudante tem que baixar, do governo canadense e um do Conestoga College, que o estudante tem que preencher todos os dias como ele tá se sentindo, né? Se ele precisa de algum suporte. Exatamente. Isso para o intake de ser muito, muito. Então, o estudante ele tem que ir com um plano de quarentena pronto para a imigração. Então, né, onde que você vai ficar, acomodação. Então, tudo isso a gente está dando esse suporte para os estudantes do Conestoga, né? Por isso que tem esse aplicativo também que foi criado só para quarentena. Então, todos os estudantes que estão para embarcar ou que já chegaram lá e precisam, eu preciso de alguma coisa, preciso de ir no médico, eu preciso de mercado. Então, tudo isso a gente está dando esse suporte para o estudante, que é muito importante durante esse período.
Só para situar vocês também, gente, para quem já tem o curso, para quem já foi aprovado o visto, tá? De uma forma geral, o Canadá está liberando que a pessoa vá, desde que ela passe por esse processo de quarentena. Além disso, o Conestoga está pondo o aplicativo deles, mas de uma forma geral, o Canadá libera que você entre, você baixa um aplicativo, né, do governo, e aí o Conestoga, além, então, do governo, também tem o deles. Mas de uma forma Exatamente. geral, sim, está podendo entrar, tá? Não só para o college, mas para os outros cursos, desde que você passe pelo processo de quarentena e vá reportando para o país, né, para o governo, como você tá a cada dia que a coisa rola, né? Para evitar um surto novamente. Exatamente. Alguns lugares, alguns estudantes estão conseguindo, mas é muito importante ter essa cautela agora, porque não quer dizer que você entrou num voo que você vai passar, né, pelo agente migratório, e não quer dizer que às vezes você tem um ETA que você vai entrar, pelo contrário, a gente foi estendido, né, esse tempo, então tem que ter muito cuidado. Que nem nada, gente. Não é Não, garantia de nada, né? é bate e volta, literalmente. Você vai bater ali e vai voltar. Então Então, tem que só ter tem que muito. prestar atenção, né? Exatamente, ter um contato, você saber certinho. Aqui, só para. Daqui a pouco eu tô vendo o nosso horário aqui, tem já 10 minutinhos. Então, só para. Temos só mais 10. Eu vi a pergunta aqui do Wesley. Para intercâmbio para estudar inglês, é possível ir com a família? Vamos lá. Estudar inglês, idioma, não. Não tem direito do cônjuge ter direito ao trabalho ou o aplicante, né, trabalhar. A única diferença é que se o estudante, o aplicante, aí vamos lá, o aplicante principal realizar inglês dentro de um college público, ele não vai ter permissão de trabalho. Porém, o seu cônjuge vai poder trabalhar 40 horas semanais, tá? É a única diferença. Só que o inglês tem que ser dentro de um college público. Exato. Se for num college, numa escola, não tem como. Cada um com seu visto. Isso. Obrigada por já ter respondido. Gente, a Bárbara, ela já esteve do nosso lado, ela já esteve do lado de lá. Então, ela eu brinco de tudo. Exato. Eu até brinco que eu brinco que eu conheço os três lados da moeda, mas pelo mais entendeu, eu falei, não, fiz a voltinha também. Fui intercambista, né, como você falou, já trabalhei em agência e como representante. Eu falei, de todos os lados eu conheço. Eu sei Bárbara, porque você entende, tipo, quando a gente chega para você, nada é muito esdrúxulo ou muito diferente, né? Eu acho que você consegue, porque às vezes, assim, para quem só representa a escola e não fez o intercâmbio, fica assim, nossa, mas por que será que ela está me perguntando isso? E às vezes é uma necessidade. E aí, para quem só trabalhou em agência, tipo, nossa, mas precisa disso? Então, eu acho que esses seus três lados da moeda são, ó, a gente agradece. Eu também. Mas eu sempre vou ficar à disposição, né? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, conversem com o pessoal da B-Trip, converse com a Dê, conversa com o Ronaldo. Eles, tenho certeza que eles vão tirar todas essas dúvidas. Perguntem, mas eles pergunta. A gente vai perguntar para a Fernanda, que ela Exatamente. Se eles tiverem alguma dúvida, eu sempre deixo meu canal aberto para eles, né? Falar, mas Fernanda, eu vou entrar em contato direto com você. Gente, não dá, eu não consigo, eu não dou conta. Não dou conta. Eu respondo em uma semana e olhe lá. Então, assim, é muito mais rápido vocês terem esse contato, você vai ter esse suporte completo. Eu só cuido da parte acadêmica. E ali é tipo, ela vai cuidar, por exemplo, do seu visto, ela vai ver sua documentação para ver se você tem a nota, vai te passar a opção de curso. Então vai fazer um plano geral, né, para o estudante, né? Sim. Quando que vai, quando não pode, voos, então absolutamente tudo. Eu, Fernanda, não consigo dar conta de nada. Então minha responsabilidade se a Dé tiver alguma dúvida, o Ronaldo tiver alguma dúvida, é ali que eu vou estar, é ali que eu vou, né, conversar com eles. E se vocês quiserem agendar um bate-papo por Zoom ou por Skype com nós três, né, o estudante, nós não tem problema nenhum, a Dé vê um horário melhor, né, um melhor horário pra gente, e a gente vai, bate um papo, se conhece, tira as dúvidas da cidade, do curso, a diferença entre um e o outro, não tem problema nenhum, mas foque no contato na agência nesse momento. Muito obrigada, eu agradeço muito, porque eu acho que a gente realmente está para fazer essa ponte com vocês. E, gente, uma coisa muito importante que ela falou e ela bateu essa tecla: antecedência. Então, a gente está num bom momento para ver coisas para o ano que vem, para um momento mais distante, sim, porque precisa realmente se programar, principalmente quando a gente fala de uma
de um pensamento muito a longo prazo, a gente precisa se programar para a gente conseguir escolher as coisas, não as coisas escolherem pela gente. Então, Exatamente. por favor, quanto mais antecedência, melhor. Estamos, e-mail, DM, telefone, todos os nossos contatos estão abertos. Fiquem à vontade para nos acionar sempre que precisarem. Fê, brigadíssimo mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. E o que vocês precisarem, gente, acho que a gente conseguiu responder todo mundo da live, mas quem ficou com alguma dúvida a mais, precisar de repente, alguma coisa mais específica, a gente está totalmente à disposição, tá bom? Obrigada mais uma vez, Fê. Obrigada, gente, foi um prazer. Boa noite, obrigada a todo mundo que participou. Obrigadão mesmo, viu? Imagina. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau.